Apenas um comentário, né, para completar essa questão do dinheiro, né, que para mim já foi meio superada. Talvez eu esteja respondendo a outras coisas também. Nessa questão do dinheiro, apenas para deixar claro que, se eventualmente, só para explicar bem, não quer que eu trabalhe, então já teria me dado dinheiro. Ou pelo menos, se não me der dinheiro em relação a qualquer questão de herança, alguma coisa, não reclame se eventualmente eu usar bastante dinheiro de uma outra forma, né? Mesmo que não seja um dinheiro, vamos dizer, dado para mim, mas um dinheiro que eu tenha acesso à conta de outra pessoa. Então, não que se não reclame, né? Que não se reclame do uso desse dinheiro de outra pessoa, no caso pais, que eventualmente então não reclame se eventualmente eu usar muito, já que eventualmente não querem que eu trabalhe. Né? Se essa é a questão. E se eventualmente reclamam para me dar motivação para trabalhar, mas eles não querem trabalhar, eles não querem que eu trabalhe, né? Não que eles não querem trabalhar, até porque já são aposentados, mas se eles não querem que eu trabalhe e reclamam do uso do dinheiro, então pelo menos que deixe claro que eu posso usar uma quantia alta de dinheiro. Apenas isso, que isso fique claro. Né? Isso até para mim, argumentando com argumentos atuais, eu acho que não, porque eu não acho que isso seja pedir dinheiro. Isso é apenas dizer até o que eu posso e o que eu não posso fazer, na verdade. A bem da verdade. Então, superando a argumentação, e é isso aí. Vi também um outro argumento em relação à questão da arqueologia, né? Que eu havia falado que o sujeito pode eventualmente virar arqueólogo tropeçando. Sim, mas eu também não neguei, tropeçando no jardim e encontrar alguma coisa importante, né? Claro, mas o sujeito pode se tornar arqueólogo sem fazer essa descoberta. Aliás, daí eu vi num seriado tal do The Gift, né, dizendo que não, o sujeito pode ser arqueólogo, mesmo que ele não faça nenhuma descoberta na vida, mas nenhuma descoberta arqueológica em relação à escavação ou em relação a algum item, por exemplo, pode nunca encontrar nenhum item, nada material, e mesmo assim ser um arqueólogo. E o que eu concordo, mas calma aí. Depois eles vão um conceito assim, não, a verdadeira arqueologia é para descobrir a partir desses objetos o que eventualmente qual a utilidade interpretar esses objetos, eventualmente como isso poderia ser uma utilidade para presente e para futuro. E eu dizer que na verdade isso é uma mentira, né? É mais uma mentira. Como diz, reclamaram aí no vídeo que eu peguei e disse assim, diz que eu disse assim, não sei se eu falei realmente isso, diz, não acredito na mentira, é porque a mentira não é verdade, ou alguma coisa nesse sentido. Né? Fiz uma afirmação redundante. Mas ok, né? Pode ter saído ali, pode ter sido errado. Mas, independente disso, também a afirmação não deixa de ser verdadeira. Mas mais redundante, óbvio, tá, aí, de repente se eu falei isso dessa forma, ou algo parecido a isso, eu estaria, de certa forma, talvez aí, não sei qual seria a palavra, diminuindo a inteligência do espectador. Poxa, não deveria ter feito uma afirmação tão redundante. A não ser que fosse estritamente necessário, talvez não tenha sido. Mais independente. Então, desculpa se eventualmente alguém se ofendeu com isso. Mas esse comentário da arqueologia em relação a que a verdadeira arqueologia, juntando com essa questão de, não, um arqueólogo pode não fazer nenhuma descoberta. Não, mas um verdadeiro arqueólogo tem que interpretar objetos já, vamos dizer, olha, esse é o problema. Ele vai ter que interpretar objetos já descobertos por outras pessoas, arqueólogos ou não. Vai ter que interpretar esses objetos com objetivo, com um manifesto objetivo de interpretar como isso pode ajudar o presente, como entender o presente, ou como ajudar de alguma forma as situações presentes, e como resolver problemas futuros, ou como interpretar situações futuras. Né? Ou eventualmente fazer previsões, alguma coisa nesse sentido, com base no conhecimento ou em legados, vamos dizer assim, artefatos deixados ou legados também por civilizações antigas e eventualmente civilizações até esquecidas. Há problemas aí nesse raciocínio. Primeiro, claro, um sujeito pode fazer, pode ser um arqueólogo, não fazer descoberta de item de artefato nenhum, nem de artefato nem de artefato muito importante, nem de, vamos dizer, artefato nenhum. Aliás, ele pode inclusive descobrir artefatos que têm uma relevância menor do que outros, né? Ou mesmo pouca relevância, talvez. Né? Não sei se nenhum artefato exatamente é de pouca relevância, mas existem artefatos mais importantes que outros. Né? Isso é fato. Ou que pelo menos também gerem uma quantidade maior de significado do que outros que geram menos, interpretações importantes, né? Pelo menos em quantidade.
Sim, o sujeito pode não descobrir artefato nenhum, como da mesma forma ele pode descobrir poucos artefatos e ser ou não um arqueólogo. Ele pode descobrir um artefato importante e não se tornar um arqueólogo, que também é possível, claro. Ele pode não descobrir artefato e não ser arqueólogo. Ele pode não descobrir artefato e ser arqueólogo. E assim vai, você tem as combinações. Ele pode descobrir só artefatos médio importantes e não ser arqueólogo, e pode ser arqueólogo se encontrar artefatos de médio importantes. Então, você tem várias categorizações aí. Eu não disse o contrário. Né? Pelo que eu lembro, quando eu estava trabalhando com esse conceito de arqueologia, eu falei, pelo que eu lembro, eu só trouxe uma possibilidade. Eu não estava expandindo, e apenas porque eu não expandi não quer dizer que eu estava negando as outras possibilidades levantadas pelo seriado Gift. Né? Eu não estava negando isso, dizendo em relação à arqueologia como eu não estava negando a possibilidade do sujeito não descobrir nada como artefato e mesmo assim ser um arqueólogo. Eu não precisava expandir o conceito, na verdade. O fato de eu não negar o conceito ou não mencioná-lo não quer dizer que eu discorde dele e eu não precisaria antecipá-lo. Né? Pode ser realmente que eu não tenha pensado nele, mas não quer dizer que eu discorde. Mas talvez o que me incomode não seja tanto isso, né? Se bem que, mas ao mesmo tempo, da mesma forma que o sujeito pode encontrar um artefato e pode se tornar um arqueólogo por causa disso, seja ele de média ou de grande importância. O que não nega o fato do que eu falei, na verdade. Né? O Gift apenas no final expandiu. Só que tem um problema, que talvez eu vou discordar, porque ele falou que eu vou discordar mais na segunda frase. A real arqueologia visa as questões presentes e futuras. Não, porque veja bem, eu posso eventualmente buscar um objeto, fazer uma escavação, sendo arqueólogo, admitindo que eu não tenho capacidade para a interpretação do objeto e passar para isso para outra pessoa que tenha. Então esse cara é um arqueólogo, ele não precisa ser formado em arqueologia. Pode ser formado em arqueologia e só fazer escavação. Só que ele não está ali pela caça ao tesouro, ou por dinheiro, ou por outro motivo. Ele está também pelo conhecimento, mas ele sabe que ele não vai atingir esse conhecimento da interpretação do objeto. Mesmo sendo, aqui, de certa forma não importa, tendo ele muito conhecimento ou não, sendo ele formado em arqueologia ou não. Ele pode ter muito conhecimento, achar um objeto importante e passar para outra pessoa que tem um conhecimento que ele não tem, sobre uma civilização que ele não tem, portanto ele não pode interpretar. E ele tem muito conhecimento. A pessoa que achou o objeto tem muito conhecimento, mas ela não tem condições de interpretar aquilo. Ou a pessoa não tem conhecimento, encontra o objeto e passa para outro. Os dois são arqueólogos, porque eles têm interesse em encontrar o objeto. Se o cara descobriu por acidente, ok, você pode argumentar. Ele poderia virar arqueólogo depois ou não. Agora, o cara que realmente tem interesse, no fundo, ele já é um arqueólogo, então, pelo conceito. Então, eu não concordo com esse negócio de a verdadeira arqueologia, porque então você está tirando e desmerecendo o trabalho do cara que encontrou. E que é arqueólogo. Porque se o cara tiver interesse, já é. Mesmo que ele não possa interpretar. Mas ele sabe que aquilo pode ser ele sabe que aquilo pode ser importante para outra pessoa. Eventualmente fazer a interpretação e entender o presente e o futuro. Só que ele não participou na interpretação, ele participou na busca física. Isso é arqueologia também, na verdade. Fazer escavação com esse interesse, com esse objetivo, talvez não de interpretar, mas de que outros consigam fazer a interpretação e a pessoa absorver, esse cara que encontra, absorver o conhecimento depois, que ele não consegue fazer no primeiro momento, porque não tem conhecimento, não entende a língua, não entende língua, vamos chamar como idioma, não entende o que o objeto poderia significar, mas sabe que o objeto é importante de alguma forma. Não consegue verificar qual a importância para o presente ou para o futuro. Mas o cara também é arqueólogo. Fazendo a escavação com o interesse de absorver conhecimento daquilo. Mas que o outro faça a interpretação, porque ele não tem condições. Então, na verdade, esse cara é arqueólogo também. E aí a mesma combinação em relação ao formado em arqueologia. O cara pode ser formado em arqueologia, ter bastante conhecimento, mas não tem conhecimento sobre aquela civilização específica. Ele pode ser chamado para o local, não entende sobre aquela civilização, encontra um objeto importante e passa para o cara que interpreta. Ou ele pode ser um cara formado em arqueologia, às vezes até ter pouco conhecimento. E a mesma coisa, vai participar da escavação, encontra o objeto, não entende nada, passa para quem entende. E fica sabendo do conhecimento depois. A questão da verdadeira arqueologia, tá errado esse conceito do Gift. Estou pensando no Wing, o seriado não é Wing, o seriado é Gift. Né?
O conceito de arqueologia que trabalhou é errado, porque você está colocando a arqueologia isolada só para quem interpreta, ou seja, só para quem tem conhecimento, né? Ali na expressão de Arnaldo Ribeiro. Talvez me imitando. Que eu ia falar. A pessoa que tem interesse. Eu estava falando do sujeito que não é formado em arqueologia, mas tem conhecimento arqueológico e busca, mas não entende daquilo. E na verdade é um arqueólogo também, mesmo que ele não entenda daquele objeto específico. Né? E às vezes ele não talvez até não tenha feito nenhuma descoberta. Então, pior ainda, para piorar o exemplo, a pessoa formada em arqueologia ou não, ele descobre um objeto de uma civilização que ele não entende, ele pode até entender de outras. Mas o objetivo dele é descobrir objetos que ajudem a interpretação de presente e futuro. Mas ele não fez nenhuma descoberta em relação às civilizações que ele conhece alguma coisa. E se o cara também entende, ele não tem conhecimento nenhum, mas ele tem interesse em obter conhecimento, por conta desses objetos, a mesma coisa, ele vai passar conhecimento e vai. O que esse professor, que esse entendedor dessa civilização disser sobre aquele objeto, o cara vai aprender a informação depois. Mas ele já era arqueólogo antes, quando ele não tinha conhecimento. Ou mesmo o cara que já tem muito conhecimento, mas é de outra civilização, mesma coisa. E ele é arqueólogo. E o formado em arqueologia que tenha pouco conhecimento, mesma coisa. Vai aprender com o cara lá. É isso que eu estou dizendo. A arqueologia não é caracterizada pelo interpretar de objeto para entender os seus significados presentes e futuros. E a partir até mesmo de significados do passado. Não, essa não é a verdadeira arqueologia. A verdadeira arqueologia é você ter o objetivo de ajudar nessa obra. Né? Esse é o verdadeiro objetivo da arqueologia, mas não querendo falar mal aí daquele Rodrigo Silva, não sei se exatamente veio dele, mas eu não concordo, eu complemento isso, porque na verdade é apenas o ajudar, mesmo que você não faça interpretação direta, o ajudar, o ter interesse já caracteriza a arqueologia. Porque realmente, talvez se você descobriu por acidente, talvez você não seja realmente um arqueólogo, porque não era o teu objetivo inicial. Mas como é o objetivo de pessoas que podem ajudar na escavação, mas que têm também interesse no conhecimento, mas elas não conseguem obtê-lo, por limitação de falta de conhecimento, alguma coisa assim, não quer dizer que não seja um arqueólogo na verdade. Tecnicamente é. Então eu não concordo com isso. Eu concordo que todas as pessoas que ajudem na questão do atingimento do objetivo, tendo elas desejo para isso, são na verdade arqueólogos, então portanto discordo desse conceito do Gift. É isso aí. Então, valeu.